Presidente Bolsonaro decide perdoar a pena do STF ao deputado Daniel Silveira. Presidente russo Vladimir Putin diz que tem o controle de Mariupol. E presidente americano Joe Biden libera mais 800 milhões de dólares para ajudar a Ucrânia. Explosão em prédio no Espírito Santo mata e deixa soterrados. Polícia reforça a vigilância nas estradas no feriado prolongado. Na Colômbia, relatório aponta que ex-jogador Fred Rincon dirigia automóvel quando morreu. No Sudão, a artista utiliza produtos naturais para produzir imagens e efeitos especiais. E na Inglaterra, foi dia de salva de tiros de canhão para comemorar o aniversário de 96 anos da Rainha Elizabeth. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que assinou um decreto perdoando o deputado federal Daniel Silveira da pena de quase 9 anos, dada ontem pelo Supremo Tribunal Federal pelos ataques à democracia. O STF informou que precisa analisar o perdão presidencial. O presidente disse que começou a trabalhar desde ontem na elaboração do documento. Na prática, o indulto perdoa os crimes cometidos pelo parlamentar e deve ser publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Bolsonaro fez o anúncio em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Considerando que ao presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. Bolsonaro usou o artigo 734 do Código de Processo Penal. O trecho diz que a graça poderá ser provocada por petição do condenado de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, sendo concedida pelo presidente da República espontaneamente. Desde manhã, o dia foi agitado em Brasília. Diversos nomes dos 3 poderes repercutiram a decisão da condenação de Daniel Silveira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu na Corte o direito do Congresso dar a palavra final em casos de cassação. Em recurso apresentado em outra ação, Lira disse que as casas do Congresso Nacional devem decidir pela perda do mandato eletivo nas condenações penais transitadas em julgado. O Supremo Tribunal Federal entende que a perda do mandato só acontece com o esgotamento do processo, ou seja, quando não existe mais a possibilidade de recursos. Mas como no passado já aconteceram decisões diferentes, existe a possibilidade do tema ser colocado novamente em discussão. Um novo pedido ao Supremo para que a questão de quem deve decidir sobre a perda de mandato seja analisada foi apresentado na Câmara dos Deputados. Os advogados da Câmara argumentam que desejam abordar a questão de forma ampla para todos os casos. A bancada da Bíblia já deixou clara sua posição de incentivar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a ignorar a condenação do STF. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante,
deputado do Partido Liberal pelo estado do Rio de Janeiro, publicou em suas redes sociais uma mensagem de parabéns ao ministro Cássio Nunes Marques. Parabéns ao ministro Cássio Nunes pelo voto lúcido e democrático no julgamento do deputado Daniel Silveira. Nunes Marques foi o único entre os 11 ministros a votar pela absolvição do deputado. Outros apoiadores do governo também repudiaram com veemência a decisão do STF. Marco Feliciano, deputado do Partido Liberal por São Paulo, usou o Twitter para se pronunciar. Sugeria ao presidente da Frente Evangélica, deputado Sóstenes, e aos demais membros que nós, como Frente Partidária Evangélica, não votemos nada na Câmara enquanto o presidente Arthur Lira, por quem temos profundo respeito, não pautar a sustação do processo do deputado Daniel Silveira. Feliciano também defendeu Silveira em uma sessão na Câmara. Neste momento, saber que Daniel Silveira está sendo julgado por um outro poder que não seja essa casa, me causa profundo espanto e, por que não dizer, medo. Quando uma injustiça é praticada contra um parlamentar, é todo o parlamento que está sendo injustiçado. Então eu gostaria muito hoje de pedir que todo o Brasil que assiste a TV Câmara estivesse em orações para que a justiça de fato seja feita. E se a justiça lá não for feita, que haja pelo menos um dos juízes que possa manter o equilíbrio. A liberdade nossa custa muito caro, custou caro e ela não pode jamais ser deixada para trás. Daniel Silveira é um dos nossos, nós não abandonamos soldados. Muito obrigado, senhor presidente. Já o pastor Silas Malafaia postou um vídeo em seu canal no YouTube com duras críticas ao ministro André Mendonça e parabenizou Cássio Nunes Marques. Terrivelmente decepcionado com o ministro André Mendonça, que se rende ao ditador da toga e envergonha o povo evangélico. E quero dizer, parabéns, ministro Cássio Nunes, terrivelmente você me representa. Após a péssima repercussão do seu voto pela condenação de Daniel Silveira, o ministro André Mendonça usou as redes sociais para se defender. Abre aspas, diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem, sinto-me no dever de esclarecer que, como cristão, não creio tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas. Como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas. E é preciso separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto. Fecha aspas. A deputada Carla Zambelli, do PL paulista, aliada do presidente Bolsonaro, apresentará um projeto de lei baseado na lei de anistia, que concedeu perdão aos perseguidos políticos pela ditadura militar e foi considerado um dos passos para a redemocratização do país, para absolver Daniel Silveira em todos os crimes atribuídos a ele. A parlamentar disse que outros deputados do PL também assinarão a autoria da proposta e que considera o julgamento do deputado um dos maiores absurdos da história jurídica do país. E veja a seguir: explosão em prédio no Espírito Santo mata e deixa soterrados. E veja também, no Sudão, um artista utiliza ingredientes naturais para produzir obras com estilo e cores vibrantes. Um prédio de 3 andares desabou em Vila Velha, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira. Uma câmera de segurança registrou o momento da explosão no imóvel. 2 pessoas morreram, uma foi socorrida com vida e os trabalhos de resgate continuam. De acordo com relatos de vizinhos, 5 pessoas estavam no prédio na hora do desabamento. Os moradores disseram que antes da explosão, logo cedo, sentiram um forte cheiro de gás. Um vídeo de câmeras de segurança dos vizinhos do imóvel que desabou mostrou a explosão pouco antes do desmoronamento do prédio. Um morador contou à imprensa local que o portão da casa dele foi arremessado com a explosão. Imóveis vizinhos do prédio também foram danificados e alguns tiveram as janelas destruídas pelo impacto da explosão.
A primeira vítima do desabamento foi retirada dos escombros pela equipe do Corpo de Bombeiros 4 horas após toda a estrutura da residência ir abaixo. Durante o resgate, os bombeiros acionaram um apito e desligaram as máquinas para que as vítimas fossem ouvidas sem fazer muito esforço e também para que eles conseguissem localizar outras pessoas sob os escombros. Uma equipe de engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo irão realizar uma vistoria técnica e fiscal no local. A Justiça aguarda a resposta do Grupo Itapemirim sobre a venda ainda não esclarecida do braço aéreo da empresa. A ITA, com apenas 6 aeronaves, funcionou durante apenas 6 meses, até dezembro do ano passado. Atualmente, o único avião não pode decolar por falta de peças. A ITA teria sido vendida uma semana atrás para uma empresa digital de Brasília que teria assumido uma dívida de R$180 milhões da empresa. Um negócio sob suspeita. O Grupo Itapemirim está em recuperação judicial desde 2016 e com dívidas tributárias de quase R$2 bilhões. A Agência Reguladora de Transporte já proibiu a venda de novas passagens dos ônibus da empresa, que daqui a 30 dias deverão estacionar. Os credores têm reclamado que o plano de recuperação não está sendo cumprido e que a empresa desviou dinheiro exatamente para financiar a companhia aérea. O juiz da recuperação judicial da empresa de ônibus determinou que a Itapemirim forneça os documentos que comprovem a venda da empresa aérea. Após exatos 6 meses do incidente no set de filmagens do filme Rust, o ator Alec Baldwin foi inocentado sobre o tiro que matou a diretora de fotografia Alina Hutchins. A informação foi confirmada pelo advogado do ator. O Departamento de Saúde e Segurança Ocupacional do Novo México divulgou os resultados da investigação sobre o acidente e acredita que a arma usada por Baldwin tinha balas de festim, mas que os projéteis eram verdadeiros, o que resultou na morte de Hutchins. A produtora do filme, além de culpada, recebeu uma multa de $137 mil, a maior quantia possível. No Sudão, um artista cria imagens vibrantes com ingredientes especiais. A tinta que ele usa é feita com cores derivadas de borra de café, folhas de chá e lascas de casca de frutas. Cercado por sua arte eclética pendurada nas paredes de sua galeria na capital Khartoum, o sudanês Mutaz Al-Fat tem uma visão peculiar sobre as pinturas. Com interesse em usar materiais naturais, muitas de suas obras apresentam cores derivadas dos frutos da palmeira doum, nativos da Península Arábica, e frutas moídas da árvore bulbosa baoboá. Para muitos, são simplesmente produtos alimentícios, mas para Fatet, cores espetaculares podem ser extraídas deles. Por exemplo, das folhas de hibisco, pigmentos de azul, roxo e vermelho. Da borra de café, tons de marrom, bege e dourado, e das sementes de tâmara, tons de preto e cinza. Fatet mistura os extratos de cor com goma arábica e outras substâncias orgânicas para garantir sua durabilidade nas superfícies. Além disso, o sudanês diz que sua maneira de extrair cores para fazer tinta é uma boa maneira de reduzir os custos de materiais caros, já que os que ele usa são muito baratos e estão amplamente disponíveis no mercado e alguns podem até ser adquiridos de graça. O artista vem usando suas receitas especiais para criar sua pintura única há anos, produzindo uma ampla seleção de pinturas, que vão desde imagens da vida cotidiana de homens e mulheres sudanesas em trajes tradicionais até desenhos abstratos. E quem não viajou nesse feriado e mora em São Paulo tem uma boa opção de passeio no Museu das Ilusões. O que não vai faltar ali serão momentos de muita surpresa e descontração. Dinossauros saindo das paredes. E quem não gostaria de um sorvete gigante igual a esse? Será que eu estou igual o João, daquela história do João e o pé de feijão? Que acordou numa casa de gigante com móveis enormes, igual essa cadeira aqui? Pois é, acho que não. Essa cadeira, que está totalmente desmontada, faz parte das atrações do Museu das Ilusões.
E esse nome não foi escolhido por acaso. O objetivo aqui é estimular a imaginação, confundir o cérebro usando a ilusão de ótica. Ficou com medo de cair nesse buraco aí? Fiquei. Parece que vai cair lá no térreo do shopping. Na foto fica bem nítido, ó, o efeito. São 12 ambientes separados que abrigam 80 peças de artistas brasileiros. O maior acervo de ilusão de ótica do mundo, que além de divertir, também é um programa educativo. Mas a ilusão que nós vemos nas artes, em sons, música ou sensação, são normais para todos nós e são estímulos totalmente benignos. Existem alguns exemplos que talvez estejam na ilusão ou não, é o que nós chamamos a sinestesia. O que é sinestesia? Imagina uma pessoa que vai tocar piano. Cada nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, representa uma cor. Ela vê aquela cor. Isso aí é doença? Não. É um dom que ela tem. É normal. É uma ilusão. Ela vê a cor de acordo com aquela nota musical que foi tocada. O Daniel trouxe a família inteira para participar dessa viagem no mundo das ilusões. E todos entraram na brincadeira. Muito legal, viu? Assim, os efeitos realmente são bem interessantes, né? E é bom vir com tempo. Bastante tempo que aproveita mais, 1 hora, 2 horas aí para se divertir bastante. Dá para se divertir bastante com a família. E toda essa sensação de grandeza tem uma explicação. Essa sensação é de profundidade. Quando você está de longe, dá essa sensação de que você está maior. Quando você está de perto, dá essa sensação de que você está menor. As pessoas fazem diversas brincadeiras, com a mão na cabeça, ou até mesmo segurando, dá uma sensação de que você está pequenininho, o outro está grandão. É uma das mais procuradas aqui do museu. Alguém já ficou com medo de cair dessa cadeira achando que estava numa cadeira grande? Sim, sempre acontece. A exposição acontece de terça a sábado no Shopping Eldorado, na Zona Sul de São Paulo, das 10 da manhã às 10 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 25. É bom lembrar que é itinerante, ou seja, estará em outros estados brasileiros em breve. E muita gente vai poder ver de perto ou ter a ilusão de que viu. E veja a seguir, relatório aponta que ex-jogador Fred Rincon estava dirigindo quando morreu em acidente. E ainda, presidente da Rússia diz que tem controle de Mariupol e presidente dos Estados Unidos libera mais dinheiro para ajudar ucranianos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que o seu país está sob o controle quase total da cidade ucraniana de Mariupol. Bem longe das fronteiras, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a liberação de mais um pacote de ajuda de $800 milhões ao governo de Volodymyr Zelensky. E o som da artilharia não baixa. O drama que envolve a cidade portuária de Mariupol segue desde o dia 24 de fevereiro, quando a Rússia iniciou a invasão ao território ucraniano. Em seu único ponto de apoio e segurança na localidade, a siderúrgica de Azovstal segue sob o controle das tropas ucranianas. A cidade, que se encontra num estado deplorável e inabitável após os intensos conflitos, é uma posição estratégica para a Rússia ligar as áreas dominadas no leste com o Mar de Azov. O presidente russo Vladimir Putin se reuniu com o ministro da Defesa de seu governo e ordenou que as tropas de seu país desistissem de invadir a siderúrgica. Segundo o ministro, mais de 2.000 soldados estão defendendo a fábrica. Putin disse que sua decisão de não invadir a fábrica de Azovstal foi motivada pelo desejo de proteger a vida dos soldados russos. Entretanto, mesmo desistindo da usina, Putin afirmou que não só o local, mas como a cidade de Mariupol, seguirá cercada por suas tropas. O bloqueio russo e as dificuldades em resistir aos ataques fazem que a população fique à mercê da abertura de corredores, para que, de alguma forma, deixem o local. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cerca de 120.000 civis estão impedidos de deixar a cidade. O cessar-fogo para a retirada da população local, que a própria Rússia teria proposto, não foi cumprido pelas tropas de Putin. Com a desistência da cidade,
parte do exército russo foi movido para Donbás, para proteger o território que já foi tomado. Próximo à região de Luhansk, colunas de fumaça subiam dos prédios enquanto explosões ecoavam pela cidade. O foco da nova etapa de avanço russo tem sido o leste ucraniano, saindo de Donetsk e Luhansk para avançar suas linhas de ataque pela localidade. Somente nesta quinta-feira, a Rússia já tomou cerca de 42 vilarejos próximos a Donetsk. O reflexo do conflito no mundo tem feito com que os líderes mundiais se manifestem de maneira cada vez mais intensa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um novo pacote de ajuda à Ucrânia de 800 milhões de dólares. O novo pacote incluirá artilharia pesada, mais de 140 mil cartuchos de munição e drones táticos. Autoridades dos Estados Unidos disseram que a Ucrânia precisa de artilharia pesada, sistemas de foguetes de longo alcance e mísseis antinavio. Com as ajudas externas, o mundo espera que o conflito torne contornos diferentes dos últimos 57 dias e ajude a Ucrânia a vencer o mal russo. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprovou hoje a suspensão da Rússia como observador permanente da organização, como uma punição pela invasão da Ucrânia. A resolução contra a Rússia foi aprovada com 25 votos a favor, nenhum contra, 8 abstenções, incluindo o Brasil, e uma ausência. A suspensão tem efeito imediato e vai durar até o governo russo cessar as agressões contra a Ucrânia. O ex-jogador de futebol colombiano Fred Rincón, que morreu na semana passada após um acidente de trânsito na cidade de Cali, estava dirigindo no momento do acidente. A conclusão da promotoria colombiana foi divulgada hoje. Um vídeo divulgado nesta quinta-feira mostra que Fred Rincón, ídolo da seleção colombiana e do Corinthians, saiu dirigindo o carro que acabou se chocando com um ônibus em Cali, na Colômbia, no último dia 11. A informação foi confirmada pela promotoria colombiana. A conclusão dos investigadores foi baseada em medicina legal forense, estudos técnicos e comprovada por testemunhas que estavam dentro do veículo. Inicialmente, um dos ocupantes havia dito às autoridades que Rincón estava ao volante, mas Sebastián Rincón, um dos filhos do ex-jogador, rejeitou a versão. A investigação policial havia estabelecido também que havia ao menos 3 pessoas dentro do carro. Além de Rincón, viajavam no veículo 2 mulheres que também aparecem nas imagens. O ex-jogador de 55 anos não resistiu aos ferimentos e morreu 3 dias depois do acidente. Rincón foi velado no estádio Pascual Guerreiro, em Cali, na Colômbia, em despedida aberta ao público e depois enterrado no sábado. O rei do futebol recebeu alta. Pelé saiu hoje do hospital Albert Einstein, 2 dias depois de ser internado para tratamento de tumor no intestino, identificado em setembro do ano passado. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital e assinado por 3 especialistas, as condições clínicas de Pelé são boas e estáveis. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 92 mortes e 18.660 novos casos. Dos mais de 30.330.000 diagnósticos, mais de 29.353.000 pessoas se recuperaram e 314.000 seguem em acompanhamento. Nos últimos 7 dias, o estado do Pará não teve nenhum registro de morte por Covid-19, de acordo com os novos dados divulgados pela Secretaria de Saúde Pública nesta quinta-feira. De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, o estado teve apenas um novo caso da doença no mesmo período. O governo talibã ordenou nesta quinta-feira a proibição no Afeganistão da rede social TikTok e do videogame player Unknown's Battlegrounds. Ambos os aplicativos são acusados de perverterem a juventude. A geração está se perdendo com esses aplicativos, justificou o governo em um comunicado, acrescentando que o Ministério das Telecomunicações será responsável por colocar a proibição em vigor. Ainda conforme a nota oficial, o Ministério também quer garantir que as redes de televisão não vão transmitir conteúdo imoral, embora no momento os canais se limitem a exibir informações e programas religiosos.
Desde seu retorno ao poder em agosto passado, os talibãs já proibiram músicas e séries de televisão estrangeiras ou que incluam mulheres. Pouco mais de 9 milhões de afegãos, de uma população de mais de 38 milhões de pessoas, têm acesso à internet. Desse total, em torno de 4 milhões seriam usuários de redes sociais. A mais popular no país é o Facebook. Em seu governo anterior, os talibãs proibiram a televisão, o cinema, a fotografia, a pipa e qualquer outro tipo de entretenimento considerado imoral. E veja a seguir: a polícia intensifica patrulhamento nas estradas durante o feriado prolongado. E hoje foi dia de salva de tiros de canhão para comemorar o aniversário de 96 anos da Rainha Elizabeth. A Polícia Rodoviária de todo o país intensificou o patrulhamento nas estradas neste feriado prolongado. E as orientações são as de sempre. Muito cuidado para aproveitar o descanso e não transformar a viagem em um momento para ser esquecido. Com o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal voltou a intensificar a fiscalização nas principais estradas do país. O foco é identificar motoristas imprudentes ou pessoas que fazem a combinação criminosa de álcool e direção. Somente em São Paulo, cerca de 1 milhão de carros devem sair da capital com direção ao litoral. Em Brasília, a expectativa é de que 250 mil carros saiam da capital com destino ao Nordeste ou cidades do interior de Goiás. A Operação Tiradentes começou na madrugada de hoje e vai até domingo. A fiscalização da PRF deve funcionar no mesmo esquema da Operação Semana Santa, que aconteceu no fim da semana passada. Durante os 4 dias de operação, foram lavrados mais de 1.600 autos de infração, sendo que desses, 404 por ultrapassagens indevidas e 58 por dirigir sob efeito de álcool, sendo que desses 58, 7 resultaram em prisão, pois os condutores apresentaram resultado que configurou o crime de trânsito. De acordo com informações da corporação, cerca de 100 mil pessoas foram paradas nas rodovias, mais de 5 mil foram autuadas por dirigirem bêbadas. Apesar do alto número de pessoas que foram pegas cometendo esse tipo de infração, a PRF destacou que houve redução no número de acidentes graves. Foram 92 casos no total. Registramos uma redução de 43% no número de acidentes, 83% no número de feridos e 50% no número de mortos. Para a Operação Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal reservou 11 mil agentes que vão ficar de olho nos motoristas, principalmente da região sudeste. É que a maioria dos acidentes ocorrem nas estradas que cortam os estados de São Paulo e Minas Gerais, e em boa parte das vezes é por imprudência dos motoristas. Os policiais também estarão de olho em caminhões e ônibus de viagem. É que criminosos utilizam o período de feriado prolongado para intensificar o contrabando e o tráfico de drogas. Na semana passada, 120 carros foram apreendidos por serem oriundos de roubo. 657 pessoas foram presas pelos crimes de roubo, furto, contrabando e tráfico. Então anote as dicas. Calibre o pneu antes de sair de casa. Verifique os faróis e lanternas traseiras. Verifique se o limpador do para-brisa não está ressecado. E claro, não custa lembrar, se beber, não dirija. Além disso, você tem que respeitar os sinais de trânsito, ultrapassar só quando permitido e quando você tiver segurança. Utilize o cinto de segurança, coloque também na sua família. Agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até agora. 426 milhões, 2.158. Em relação às de reforço, que são as terceiras e as quartas doses, já são mais de 85.789.000. Um levantamento realizado pela Serasa no mês de março mostrou que mais de 65 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. De acordo com o órgão, o valor médio da dívida é de R$ 4.000 por CPF. O valor teve um leve aumento de 0,1% em relação a fevereiro e de pouco mais de 3% no comparativo com abril de 2020, pico da inadimplência durante a pandemia da Covid-19.
O levantamento de março deste ano mostrou que equilibrar o orçamento doméstico está tão difícil quanto no início da disseminação do coronavírus, quando o país ficou praticamente parado por conta da necessidade de isolamento social. Pelo segundo mês seguido, o número de inadimplentes passou dos 65 milhões de pessoas. Índice só ultrapassado em abril e maio de 2020. São 65.690.000 com o nome sujo, um aumento de 0,81% em relação a fevereiro deste ano. Já a soma das dívidas chegou a 265 bilhões e 800 milhões de reais. 7 bilhões e meio de reais a mais do que o registrado no pico da pandemia e uma alta de 0,91% em comparação com o mês anterior. De acordo com a pesquisa do Serasa Experian, as mulheres representam 50,2% dos endividados e os homens 49,8%. Em relação à faixa etária, a mais presente se concentra entre os 26 e 40 anos, 35,2%. Em seguida, entre 41 e 60 anos, 49,8%. Os especialistas da área da economia aconselham que, com a Selic, taxa básica de juros, a 11,75%, os financiamentos devem ser evitados. A prioridade deve ser renegociar as dívidas e fazer mudanças no orçamento, como comprar produtos mais baratos no mercado. Especialistas defendem que correr descalço traz benefícios ao corpo e pode até diminuir as possibilidades de lesões. Apesar dos calçados de corrida prometerem melhorias, o contato do pé diretamente com o solo é importante para a saúde. Os tênis confeccionados com tecnologias avançadas de amortecimento e conforto convencem muitos dos aficionados por corrida de rua. Mas especialistas garantem que mesmo nos modelos mais caros, a incidência de lesões nas articulações ainda é bastante considerável. Uma das soluções baratas e com bons resultados para isso pode ser algo bastante simples: passar a correr descalço. A tese é defendida por inúmeros estudiosos no assunto que também têm a mesma conclusão por especialistas em esporte da Universidade de São Paulo. Uma pesquisa realizada na USP desenvolveu um método de treinamento tridimensional, que revelou que treinando melhor o pé, o atleta melhora todo o resto do corpo, tornando um treino funcional para o joelho, para o quadril e todo o corpo, já que desenvolve mais recursos nessa pisada e facilita todas as outras articulações. Apesar disso, o hábito tem que ser retomado aos poucos para não ter problemas. Deve ser criado um treino com progressão, como em qualquer atividade física. Dessa forma, é mais adequado começar com apenas 5 minutos de treino. Aos poucos, a pessoa vai se habituando e aumentando o período e a intensidade. O corredor também deve considerar as condições da pista onde vai acontecer o treino para não danificar os pés e causar mais prejuízos. Uma solução para isso é a utilização dos chamados tênis minimalistas, calçados projetados para minimizar a interferência no movimento natural do pé. Os cientistas da Universidade de São Paulo descobriram uma substância capaz de evitar a evolução do mal de Parkinson. Segundo os pesquisadores, o composto impediu 60% da morte celular cerebral. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP afirmaram que a nova substância traz uma perspectiva promissora em relação à cura. Publicada na revista Molecular Neurobiology, a pesquisa foi desenvolvida em conjunto com pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá. No trabalho, cientistas afirmam que a substância sintética base da molécula tirfostina, chamada de AG490, conseguiu diminuir cerca de 60% da morte celular cerebral em camundongos. O Parkinson é caracterizado pela morte precoce ou degeneração das células da região do cérebro responsável pela produção de dopamina. A ausência ou diminuição deste neurotransmissor afeta o sistema motor, causando tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Há também sintomas não motores como alterações gastrointestinais, respiratórias e psiquiátricas. Até o momento, não há cura para a doença.
O tratamento consiste em apenas controlar os sintomas. A pesquisa mostrou que quando o canal de entrada de cálcio é bloqueado, a degeneração de neurônios diminui consideravelmente. Apesar da urgência, antes de avançar para testes clínicos, devem ser necessários outros estudos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a condição atinge 1% das pessoas com mais de 65 anos e chega a 4% entre a população com mais de 80 anos. Um estudo publicado na revista Lancet mostrou que entre 1990 e 2015 os casos de Parkinson dobraram em virtude do envelhecimento da população mundial, saltando de 26 mil para cerca de 62 mil a cada 1 milhão de habitantes. Números mostram que a campanha para incentivar os jovens a tirar o título para as eleições está dando resultados. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, entre janeiro e março de 2022, o Brasil ganhou mais de 1.100.000 novos eleitores. E o prazo para emitir o certificado vai acabar no próximo dia 4. O Brasil ganhou no mês de março mais de 400 mil novos eleitores entre 15 e 18 anos. Os dados que foram apresentados na sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral retratam um aumento expressivo na busca pelo primeiro título por parte dos jovens brasileiros. Quando comparados a fevereiro, os números mostram um crescimento de 27,6% de novos eleitores que se habilitaram para participar das eleições deste ano. Existe uma procura maior, naturalmente, em anos eleitorais. Os jovens passam a procurar o cartório para fazer o primeiro título, para poder participar. O primeiro ato da sua vida política, da sua vida cidadã no país, é fazer o título de eleitor. Então, o jovem precisa fazer o seu requerimento para a Justiça Eleitoral através dos nossos canais de atendimento. E a gente notou que no período de janeiro a abril do ano passado, a gente teve em média uns 360 requerimentos em uma das zonas, e esse ano esse quantitativo já praticamente dobrou. Em uma das zonas foi até mais do que o dobro. Em março, entre os dias 14 e 18, o tribunal realizou a Semana do Jovem Eleitor de 2022, que buscou conscientizar as pessoas que ainda não completaram a maioridade sobre a importância do primeiro voto. Existe um aumento natural em anos eleitorais, porque começa o assunto da política a ser mais discutido, as pessoas vão procurar mais, mas teve sim campanha do TSE agora no mês de março, e em função da campanha começam os jovens a fazer a procura, seja presencialmente, ou então principalmente o nosso principal canal de atendimento, que é pela internet. Hoje já não existe dificuldade alguma para quem deseja tirar o primeiro título de eleitor. Agora, com os documentos e uma selfie, já está tudo pronto. Depois é só baixar o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral no seu celular. A identidade, tirar uma foto frente e verso dela, fazer uma selfie segurando essa identidade, e também um comprovante de residência, que ele precisa demonstrar o vínculo do jovem com o município de Dourados. Então, quando ele faz esse pedido, a gente analisa dentro do prazo aí de 48 horas, manda para o TSE, enfim, em 5 dias úteis o jovem vai ter na mão, baixando um aplicativo ou então imprimindo direto pelo site, a sua primeira via do título de eleitor. Ele pode fazer tudo de casa sem precisar vir ao cartório. Ângela tem 17 anos e decidiu tirar o seu título de eleitor, pois considera importante a participação na escolha dos representantes políticos e já convidou mais jovens para fazer o mesmo. Porque se a pessoa não se preocupa com isso, não tem como ir para frente, né? Aí eu vi minhas amigas falando sobre fazer isso, me indicaram até. Aí eu vim fazer um online e aproveitei para vir fazer também a impressa. Então não é só você também, as amigas também, os amigos também estão procurando para tirar o primeiro título. Sim, já está tudo feito. Minha sobrinha também já fez. Vou até avisar minhas primas também. Antes dos 18 anos e a partir dos 16, é permitido ao adolescente o cadastro para emissão do primeiro título. Estes já poderão votar nas eleições de 2022, mas não são obrigados. A exigência é a partir da maioridade. O prazo para regularizar o título de eleitor vai até o dia 4 de maio. O bilionário Elon Musk diz que conseguiu um acordo para levantar 46 bilhões e meio de dólares emprestados para comprar o Twitter. Depois de fracassar 3 vezes para fechar o negócio, a Secretaria Especial do Mercado Acionário Americano informou que recebeu um documento com compromisso para o financiamento. Como faltariam 21 bilhões de dólares, o empresário informou que vai tirar o dinheiro do próprio bolso. Ilhas desabitadas ao sul da capital da Libéria, Monróvia, se tornaram um refúgio de animais. Nelas vivem 65 chimpanzés, sobreviventes de um projeto de pesquisa
financiado pelos Estados Unidos, em que eram feitos de cobaias e submetidos a centenas de biópsias. Anos depois, esses animais agora desfrutam de cuidados veterinários. 2 vezes por dia, cuidadores fazem passeios de barco para levar comida. O veterinário Richard Suna diz que eles foram submetidos a muitos procedimentos invasivos e traumatizantes, então eles são incapazes de se defenderem sozinhos. E também há medo de que eles espalhem doenças se os humanos entrarem em contato com eles, segundo Suna. Manter os chimpanzés alimentados é uma operação séria e arcar com a parte financeira é um grande compromisso. Ativistas e estrelas de Hollywood levantaram protestos e, em 2017, o New York Blood Center concordou em dividir os custos com o grupo de direitos dos animais Humane Society International. Pela manhã, os cuidadores prepararam cerca de 200 quilos de comida e 120 quilos à tarde, totalizando cerca de 10 toneladas por mês. Cuidados que continuarão até que todos os macacos nas ilhas morram, de acordo com o veterinário. Ele estima que seus cuidados ao longo da vida durarão cerca de 50 anos. Muitos dos chimpanzés têm cerca de 20 anos e uma vida útil de cerca de 60. Há também um pequeno número de bebês. A HSI planeja vasectomizar os machos para evitar novos nascimentos. Os cuidadores são treinados para formar laços estreitos com os chimpanzés e serem gentis. Suna explica que certos estímulos podem desencadear memórias negativas em chimpanzés, assim como ocorrem também com os humanos. Brasília, capital federal, completa hoje 62 anos. E no aniversário da cidade, uma programação foi preparada cheia de opções para aproveitar o feriado prolongado. Inaugurada em 21 de abril de 1960, a capital federal do Brasil é motivo de orgulho para seus moradores, que vieram de todo o Brasil e de outros países. Brasília abriga a sede dos 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário, e mais de 120 embaixadas estrangeiras. A política de planejamento da cidade a divide em blocos numerados, além de setores para atividades pré-determinadas, como o setor hoteleiro, bancário ou de embaixadas. Brasília tem muito a oferecer para quem mora na cidade ou simplesmente vai conhecê-la. A capital federal começou a ser planejada e desenvolvida em 1956 pelo urbanista Lúcio Costa e pelo também arquiteto Oscar Niemeyer e pelo engenheiro estrutural Joaquim Cardoso. Vista de cima, a principal área da cidade é descrita frequentemente como tendo o formato de um avião. Dentro das comemorações que acontecem por todo o feriado prolongado, há várias de cultura e lazer na cidade, como os shows musicais, atividades esportivas e de aventura, projeções, teatro infantil e espaço para crianças com brinquedos, pinturas, entre outras atrações. Hoje foi dia da tradicional salva de tiros de canhão para comemorar o aniversário da Rainha Elizabeth. Ela completou 96 anos de idade e a data foi celebrada de maneira privada. Como determina a tradição, os canhões da Torre de Londres dispararam 62 salvas e outras 41 foram disparadas do Hyde Park. Neste ano, com as atividades organizadas para o Jubileu de Platina, a marca de 70 anos de reinado de Elizabeth II. O último ano foi difícil para a monarca. Ela perdeu o marido, o príncipe Philip, teve que passar pelo processo por abuso sexual contra uma menor de idade do filho Andrew e ainda teve que lidar com crescentes problemas de saúde. A última aparição pública de Elizabeth II aconteceu em 29 de março, na Abadia de Westminster, em uma missa de homenagem ao falecido marido. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. O que aconteceu aí, irmã? Eu fui no oculista e ele falou para mim que eu tinha que fazer um exame com urgência, que eu estava perdendo a visão. Eu falei, meu Deus, eu não aceito isso. E aí eu fui fazer os exames e lá dentro do consultório eu comecei a dar a volta da vitória. Falei, não aceito, não aceito, não aceito. A médica falou para mim, olha, a senhora tá ficando meio maluca, dá um copo de água para ela. Eu falei, não tô maluca.
Lá no Tatuapé, no Hospital Vitória. Aí ela me deu um copo de água, fiquei sentada e comecei a dar a volta da Vitória. Aí ela mandou eu fazer um outro exame, para ser possível exame. Aí quando ela olhou meu exame, ela falou assim, olha, você não tem nada, o que eu imaginei que você tinha, acabou. Então a volta de Vitória resolveu. Obrigado, Jesus. Irmão, tem cada filho de Deus que faz cada coisa lícita por aí. Isso glorifica a Deus. O que foi aí? Cordão na perna esquerda aqui saiu e o zumbido também está saindo, graças a Deus. Que coisa bonita, pessoal. E você, aproveita que o anjo de Deus está passando. E diga, irmão. Total, de toda ação do maligno. Tá bom. Em nome de Jesus. Tá explicado, Deus sabe de tudo aí. Você foi o quê? A tristeza foi embora, agora é só alegria. Ei, glória a Deus. Obrigado. Tem mais gente aí, me conta, irmão. Não deixa de vou passar a benção, não, rapidinho. A senhora foi o quê? Tava triste, agora até dancei. Estou muito feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 deste feriado de Tiradentes termina agora. Obrigada pela sua companhia, um ótimo descanso para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.